Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto com a razão. O que é o culto com a razão? O culto com a razão é o culto com entendimento. Uma pessoa que tem entendimento, ela trabalha com a sua razão e ela faz todas as coisas exercitando a sua razão. Alguns diriam assim, mas a fé não é o exercício da razão. A fé é sim um exercício forte que nós precisamos ter a respeito de todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O nosso culto não é feito de maneira irracional. A gente precisa estar presente dentro da igreja, não é só presente de corpo também não, viu? É o culto de corpo presente, não é só isso não, mas é um culto vivo. A minha presença tem que ser real, a minha presença tem que ser marcante, a minha presença tem que ser de corpo, alma e espírito. Em 3 aspectos eu preciso exercitar a minha razão dentro desse culto que eu estou oferecendo a Deus. Então Paulo diz dessa maneira, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que era o sacrifício vivo? Era aquele sacrifício onde as pessoas levavam o animal e ofereciam esse animal ao sacerdote, de tal maneira que o sacerdote degolava esse animal. Era um sacrifício vivo. Ele fazia a transferência do pecado da pessoa para aquele animal. Depois ele degolava aquele animal e levava aquele animal para o altar e oferecia a Deus. Praticamente, ainda o animal estava vivo, mas era oferecido ao Senhor e era dedicado a Deus em substituição àquela pessoa que veio trazer aquele animal. Cristo Jesus hoje é o substituto perfeito. Agora, a gente vê aqui também que ele fala de um outro termo, ele diz assim, sacrifício vivo, santo, que era um sacrifício separado. O culto com a razão tem que ser esse culto separado, tem que ser essa coisa exclusiva, tem que ser essa coisa mental, onde eu entro na presença do Senhor e fico ali com uma separação exclusiva. O que era o santo? O santo era separado para uso exclusivo. Quando um objeto no tabernáculo era santificado, aquele objeto não era usado mais para nenhuma outra coisa. Só era usado dentro do tabernáculo, não poderia ser usado mais para nada. Quando Paulo usa o termo hagios aqui do Novo Testamento, que é a palavra grega, era a palavra kadosh lá do Antigo Testamento, que era santo também, separado para uso exclusivo. Ser santo é ser separado para uso exclusivo. Então você foi chamado para viver uma vida santa, uma vida separada exclusivamente para Deus. Santo, o culto, vosso culto racional, culto para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Não vai ter como fazermos um culto racional que não seja agradável. Só se estivermos apenas de corpo presente e não de espírito presente.
estivermos só de corpo presente. O culto agradável é aquele culto que tanto satisfaz a Deus, como também nos deixa felizes. Sabe quando termina a reunião e todos estão felizes? Pode ter certeza de que este foi um culto agradável a Deus. Todos foram abençoados. O Senhor ficou feliz conosco, nós ficamos felizes de ter feito aquela reunião ali, e quando termina, todos estão abençoados e muito bem. Então, esse é o culto racional que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos, no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que é pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seja racional, seja inteligente e ofereça o que melhor você pode ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus por tudo. No cantinho aqui, no cantinho tem um íconezinho e você pode colocar aí, clicar em cima, que aí vai aparecer vai aparecer para você se inscrever no canal aqui. Eu vou ficar muito agradecido no nome de Jesus. Vamos orar? Eu te agradeço, Pai, pela libertação, pelas bênçãos, por esse culto racional, vivo, santo e agradável. Tenho certeza que é assim, Pai, pois a Tua palavra nos diz que assim seja, que deve ser assim e assim será. Pai, continua abençoando os nossos irmãos, curando aqueles que estão enfermos, dando libertação para aqueles que estão presos a qualquer questão, Senhor. Dá a vitória e a bênção em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.